Antes de falar sobre o Mercosul, o presidente Lula fez algo que chamou muita atenção. Ele anunciou que pretende disputar novamente a presidência e explicou os motivos da decisão. Ao relembrar o que encontrou quando voltou ao governo em 2023, Lula fez críticas duras ao cenário que, segundo ele, recebeu. Neste vídeo, você vai acompanhar esse trecho na íntegra e entender por que essas declarações já estão repercutindo no cenário político brasileiro. Caros amigos e caras amigas, ninguém é dono do mundo e ninguém é dono da América do Sul. Nenhum país do Mercosul ganhará mais liberdade de ação por meio de alinhamentos automáticos ou escolhas excludentes. Nossa força estará na capacidade de dialogar com todos, sem deixar de lado nossos interesses. Diversificar parcerias, ampliar a cooperação e preservar a autonomia são requisitos para que a região encontre seu espaço em um mundo em transformação. Por isso, eu quero cumprimentar o companheiro Santiago Penha pela condução da presidência paraguaia e quero desejar ao companheiro Yamandu Orsi toda a sorte do mundo no desempenho da sua presidência. E quero que vocês saibam que pode sempre contar com o Brasil. Amigos e amigas, feito o meu discurso por escrito, de praxe, eu queria dizer umas palavras a mais com vocês. Esse ano, nós teremos eleições no Brasil. Vai ser a quarta eleição presidencial que eu participo. Se ganhar, serei o único presidente da história do Brasil a governar num regime democrático 4 vezes. Porque o Getúlio governou 15 anos, mas num momento de ditadura. E faço isso hoje por uma única razão. Primeiro porque eu peguei o país destroçado em 2002 e reconstruímos o país que em 2010, quando entreguei a presidência, a nossa economia crescia a 7,5%. A massa salarial dos trabalhadores era a maior da história e nós vivemos um momento muito importante e nós elegemos a Dilma. Eu fiquei 15 anos fora. Nós tínhamos em 2014, Gustavo, acabado com a penha, com a fome no Brasil. 54 milhões de pessoas que passavam fome em 2003, nós terminamos com a fome em 2014. Quando eu voltei em 2023, nós tínhamos outra vez 33 milhões de pessoas passando fome. Em 2 anos e meio, nós acabamos com a fome outra vez no Brasil. O Brasil hoje vive a menor inflação acumulada em 4 anos da sua história. O Brasil vive a melhor massa salarial da sua história. O Brasil vive com o menor desemprego da sua história. E o Brasil só cresceu acima de 3% quando eu voltei para a presidência da República, porque desde 2011 o Brasil não conseguia crescer. Por essas razões, e pela maior política de inclusão social já feita na história do Brasil, eu aos 80 anos, com vitalidade de um jovem de 20, vou concorrer pela 4ª vez à presidência da República do meu país. E vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como um país democrático, porque não é possível a gente imaginar, sabe, irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes. Uma população que há muitas décadas sonha em ser um país desenvolvido e que nunca consegue ser, porque nunca deixou ser. Eu, quando voltei em 2023, eu peguei um país com 87 mil residências começadas pelo governo Dilma, paralisadas, 87. 6 mil obras, escolas e creches paralisadas. Eu encontrei um país sem Ministério do Trabalho, sem Ministério da Mulher, sem Ministério do Direito Humano, sem Ministério da Igualdade Racial, sem Ministério dos Povos Indígenas, ou seja, um país
em que o IBAMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, tinha 800 funcionários a menos em 2023 do que eu deixei em 2010. Era um país de terra arrasada. O país está recuperado. Vive o seu melhor momento econômico. Vive o seu melhor momento de crescimento nesse período em que o mundo está vivendo de crise. Por essas razões, eu vou concorrer às eleições mais uma vez. E quero dizer para vocês que vocês precisam imaginar de que um dos grandes problemas nossos é que nós não temos instituições sólidas. O Mercosul não pode funcionar de acordo com a eleição desse ou daquele presidente. Senão a gente nunca vai ter um bloco realmente forte funcionando. A depender da vontade do presidente, o Mercosul funciona, a depender não funciona. A gente nunca vai conseguir se transformar num bloco econômico de muita vitalidade para ter influência no mundo. Eu estou dizendo isso porque de todos vocês aqui, eu sou a pessoa que mais exercia a presidência de um país. E eu sei o que é você subir 12 degraus de uma escada e depois de um ano você descer esses 12 degraus outra vez. Depois você sobe mais 12 degraus, depois você volta mais 12 degraus. É como se fosse uma coisa que não tivesse fim. Você nunca consegue chegar àquilo que é o sonho das pessoas. Então eu queria dizer para vocês uma coisa. Acreditem, independentemente de quem seja eleito no Brasil, o Mercosul continuará sendo prioridade para o Brasil. E é por isso que eu queria pedir ao companheiro Yamansu, nosso querido presidente do Paraguai, que a gente faça um esforço nesses 6 meses para a gente consolidar as instituições de apoio ao Mercosul, para que ele funcione perfeitamente bem, independentemente do presidente a ser eleito em qualquer país do nosso bloco. O Mercosul é muito importante para nós. É muito importante. Quando a gente tem dúvida, a gente olha o que era a gente antes do Mercosul. E olha agora. Agora é ruim, mas pelo menos agora a gente pode fazer uma reunião dessa e ouvir cada um dizer aquilo que quer dizer. E ao invés de ficar ofendido, trabalhar para saber se quem está reclamando está certo ou não e tentar encontrar uma solução. É assim que a gente cria um bloco econômico, um bloco político, um bloco cultural. Eu quero te dizer uma coisa, Santiago Penha. Se tem um ser humano nesse continente feliz pelo crescimento do Paraguai, você pode ter certeza que eu sou um deles, porque acho que dei minha contribuição para que o Paraguai desse um salto de qualidade e não fosse submisso à economia maior. Da mesma coisa com os meus amigos do Uruguai. Um país, a gente não mede pela quantidade de habitantes ou pelo tamanho do mapa. Um país a gente mede pela qualidade histórica do seu povo. E vocês merecem ser respeitados. O discurso deixa uma mensagem clara. Para Lula, o país não pode voltar a repetir erros que trouxeram dificuldades para milhões de brasileiros. É justamente por isso que ele afirma estar disposto a disputar mais uma vez a confiança da população. E nós continuaremos acompanhando de perto cada passo dessa caminhada, trazendo os principais discursos, debates e acontecimentos para que você fique sempre bem informado. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.